Olá, meus queridos e minhas queridas. Esclarecendo agora uma dúvida frequente que as pessoas têm quando elas começam a estudar o instrumento. Utilizar a corda de nylon ou utilizar a corda de aço? Então, para isso eu vou me reportar e voltar à história um pouquinho do violão lá atrás. As cordas de nylon, elas na realidade vieram surgir aproximadamente depois da Segunda Guerra Mundial. Antes, os instrumentos em geral, desde os instrumentos mais antigos de corda, como vihuela, alaúde e outros instrumentos que originaram o violão moderno, eles utilizavam cordas fabricadas com tripa animal. E como esse material era um material que geralmente não dava muita estabilidade à afinação e a durabilidade não era das melhores, com o passar dos tempos isso foi se tornando insustentável. Até que em certa ocasião o violonista chamado André Segovia, violonista espanhol, estava em uma turnê nos Estados Unidos e um dos encordamentos que ele utilizava ele não encontrou, que era feito através desse material. Até mesmo porque após a Segunda Guerra houve uma demanda muito grande das pessoas utilizarem esse tipo de material para intervenções cirúrgicas. Então faltou o material para o fabrico das cordas de violão. E o que aconteceu? Segovia conheceu DuPont. DuPont foi na realidade uma das primeiras fabricantes do nylon, foi um dos criadores do nylon, né? E a partir de aí a DuPont deu os créditos à fábrica Augustine para fabricar as cordas de nylon. Porque o Segovia fez seus primeiros experimentos e achou interessante, mas porém ainda com um som muito metálico, as cordas de nylon. E aí a Augustine, por isso que até hoje tem a foto do Segovia na capa do seu encordamento, né? É a corda de nylon mais antiga, a fabricante mais antiga de cordas de nylon. As cordas de nylon passaram a ser utilizadas por causa da sua durabilidade e também da estabilidade sonora e a qualidade da afinação. Ele conseguia segurar uma afinação maior e por mais tempo, ok? As cordas de aço, elas são também perfeitamente utilizáveis para determinados estilos de música. Também são cordas antigas, também utilizadas já há bastante tempo, sobretudo muito utilizadas na guitarra. E elas eram utilizadas em violões que usavam captação elétrica. E para que a captação e indução metálica funcionasse com os captadores, era necessário que as cordas fossem de aço. Então, daí surgiram os instrumentos elétricos. Mesmo depois que passou-se a utilizar o violão sem ser elétrico, continuou-se muitas vezes pelo timbre a se utilizar as cordas de aço, em alguns instrumentos mesmo acústicos, porém com corda de aço por causa da sonoridade que traz a corda de aço ao instrumento. Agora, a questão é, quando utilizar a corda de aço ou de nylon? A corda de nylon, ela precisa, em primeiro lugar, ser utilizada em um instrumento que tenha a estrutura que suporte a corda de nylon ou a corda de aço. Então, por exemplo, instrumentos que são fabricados propriamente para corda de aço, eles têm uma estrutura para suportar a tensão, ou seja, aquela puxada da corda no instrumento sem empenar o tampo ou o cavalete, rastilhos estragarem ou mesmo as tarraxas, tá? Então, é importante você verificar se teu instrumento ele é propriamente fabricado para o uso de corda de nylon ou de aço. Não tente colocar corda de aço em instrumento que é adequado para corda de nylon. Você vai estragar teu instrumento, vai empenar ele e vai ter problemas sérios. Vai empenar o braço, vai empenar o tampo, vai ter uma série de problemas se utilizar a corda de aço em um instrumento com estrutura para corda de nylon. O oposto não vai dar tanto problema, porém tem a questão da sonoridade. Dependendo se o instrumento ele foi feito para utilizar-se corda de aço, geralmente aqui dentro das tarraxas essa parte aqui vai ser feita de metal, então talvez interfira de certa forma na sonoridade, o tipo de cavalete, o tipo de tampo, tudo isso tem que verificar, porque se você utilizar a corda de nylon, talvez a sonoridade seja comprometida, ok? Então, sabendo disso, é importante que você pense também na questão da sua técnica. Se você vai tocar músicas mais batidas, fazer mais ritmo, tocar música sertaneja, tocar rock, tocar folk, tocar country. Então, esse tipo de música, geralmente a corda de aço ela vai soar melhor.
né? Vai ter uma sonoridade mais brilhante e mais interessante para esse estilo musical. Agora, se você for tocar bossa nova, MPB, jazz, música clássica, ou tocar mesmo um dedilhado mais intimista, a corda de nylon ela vai funcionar melhor por causa da sonoridade. Além disso, ao aluno iniciante, geralmente eu recomendo o uso de corda de nylon por causa do conforto para a mão esquerda e para a mão direita. Porque geralmente, se for uma corda de aço, mas for um instrumento que gere muita tensão, que tem uma ponte muito alta, você vai machucar teus dedos, vai ter dificuldade de fazer os acordes, dentre uma série de problemas que podem gerar. A não ser que você utilize cordas de aço, porém com uma espessura bem fina, ou seja, eles chamam de tensão, né? Uma tensão leve, seja um encordamento leve, e o braço do instrumento seja um braço também que tenha uma ponte relativamente baixa, que você possa encostar os dedos e conseguir tirar o som. Se for um encordamento de corda de aço, de preferência dessa forma. Se preferir ainda assim utilizar o nylon, também a mesma coisa. É importante também ver a altura da ponte, ver a tensão das cordas. E eu acho mais simples, geralmente, o aluno iniciar com as cordas de nylon, ok? Então aí fica a seu critério escolher de acordo com o estilo musical que você vai predominantemente tocar, com o tipo de digitação que você vai necessitar utilizar e o tipo do seu instrumento também. Na hora de escolher o instrumento, pense e veja, é um instrumento para o uso de corda de nylon ou é um instrumento para o uso de corda de aço? Então faça a sua escolha e vamos ao trabalho.